Boa noite, seres de luz, seres maravilhosos. Muito bem-vindos ao nosso projeto Co-Criando a Nova Terra. Estivemos um pouco ausente por conta de muitas movimentações, pela escolha de participar de um retiro. Já falei lá no Instagram, vocês já devem ter visto, que foi muito importante, muito lindo nesse meu trajeto, né, nessa minha jornada. Eu precisava de mais um nível de expansão. Às vezes esses níveis que a gente está necessitando acessar precisa ter uma egrégora para a gente fazer um processo juntos, unidos, para alavancarmos para as novas frequências que estão chegando no planeta. Olá, Eli, tudo bem, meu amor? E o que o comando tem me trazido muito, e para mim é muito claro, que esse novo projeto que nós estamos vivendo, o projeto da Nova Terra, ele requer. Oi, Laura, oi, Pati. Ele requer que nós ancoremos novas frequências. Daí porque a gente tem trazido muito essa questão dos novos acessos, da nova energia, da modificação, da mudança, da transformação que todos nós precisamos passar para acessarmos essa nova frequência. E ao acessarmos essa frequência, a gente poder ancorá-la aqui no nosso planeta. Nós estamos naquele momento de darmos o salto quântico. Muitos de nós, oi Graziela, muitos de nós já está à beira deste salto. Alguns já deram alguns saltos, outros vão demorar um pouquinho mais, outros estão começando a perceber e dar os primeiros passos. Ninguém está na frente do que ninguém, cada um está vivendo o seu processo, como precisa, da forma que precisa, e com isso, todos nós avançamos. Com isso que eu falo, é essa nova visão, a visão da unidade e a visão da unicidade onde estamos. O processo de elevação da frequência, do autorreconhecimento, ele passa por nós nos reconhecermos e também reconhecermos o outro. Passa por nós nos respeitarmos e respeitarmos o outro. Passa por nós nos amarmos e então amarmos o outro. E aí hoje a gente trouxe esse tema interessantíssimo, que é o tema da entrega e do apego. E eu tenho certeza que absoluta que todos vocês, assim como eu, já passamos por alguns momentos que a gente acreditava que estava entregue, mas na verdade a gente ainda estava lá, pegadinha a alguma coisa. E aí a gente sentia a dificuldade em dar o próximo passo. Porque cá para nós, vou contar um segredo para vocês. Desapegar requer muito de todos nós. Desapegar requer que nós sejamos a essência que somos. Porque a gente precisa se desapegar até
de quem nós achamos que somos. E só quando a gente realmente se desapega de quem somos, é que nós ficamos entregues. Entregues a quê? A nós, ao nosso processo. Boa noite, Catarina, bem-vinda. Entregue a nós, ao nosso processo. Entregue ao novo e à mudança. Ninguém faz a mudança repetindo as mesmas coisas. Ninguém faz a mudança se estiver apegado a quem pensa que é. Eu, durante muito tempo, acreditei que eu fosse a Beth, a Maria Elizabeth, né? A mãe, a filha, a irmã, a tia, a amiga, a companheira, a esposa, a profissional, aquela que gostava de dançar, que gostava de aprender as coisas, que estava envolvida em mil coisas ao mesmo tempo, aquela que gostava de pintar, de desenhar. Então, eu acreditava que eu era essa pessoa. E com a ampliação da minha consciência, eu fui percebendo que eu sou tudo isso, mas eu sou muito mais do que isso. E por eu ser muito mais do que isso, eu não posso ficar presa a isso. Eu não posso ficar presa a esses rótulos que eu me coloquei, que a sociedade me colocou, que aquelas pessoas todas com quem eu convivo me colocou. Oi, Denise. Entendem? Porque com a ampliação do nosso processo de consciência, né, a gente começa a perceber que isso é muito pouco para o que nós somos. Se nós conseguíssemos perceber o quão maravilhosos somos, o quão poderosos, fortes nós somos, nós não precisávamos mais nos apegar a todos esses rótulos. A gente não precisava mais ficar pedindo para que olhassem para nós. A gente não precisava mais se sentir menor, insuficiente. A gente não precisava mais se sentir triste. A gente não precisava mais se sentir desconectado ou inadequado. Porque nós somos muito mais do que isso. Numa visão mais ampliada, imagina que nós somos frações da fonte, né? Numa linguagem terrena, a fonte se fracionou e está experimentando a partir das nossas escolhas em experienciarmos as coisas. Oi, Kátia. Então, se nós somos deuses, como disse Sananda, se nós somos uma fração da fonte, se nós vivemos experiências que há outras partes nossas por aí, que são os nossos fractais, nós não precisamos nos apegar a quem acreditamos que somos, a esse personagem que está aqui vivendo experiências. Nós podemos expandirmos para sermos muito mais e muito além. Imagine que há várias linhas do tempo. Imagine que há universos paralelos. Imagine que há diversas dimensões. E em todos eles há uma parte nossa. Se nós somos a unidade, nós somos tudo. Mas, para nossa mente lógica
começar a compreender e acessar esses novos conceitos, a gente precisa ir com calma para a gente poder ir expandindo essa compreensão e então parar de resistir ao que é. Então, neste momento, é muito mais simples explicarmos de forma que eu, Elizabeth, vivendo hoje no planeta Terra, no estado do Alagoas, no Brasil, no continente sul-americano, tenho partes mais próximas que estão nesta mesma dimensão, neste mesmo planeta, vivendo experiências diferentes da que eu estou. E nós estamos energeticamente trocando essas informações. Temos os mundos paralelos, onde paralelamente todos atuamos e as nossas outras partes também estão nesses universos paralelos, atuando. Então, eu não preciso me apegar à personalidade que sou aqui agora, como se eu estivesse vivendo a coisa mais maravilhosa do mundo e que não interferisse em mais nada. Se nós temos também partes mais próximas nossas, mais diretas, digamos assim, que estão em outras dimensões, nós somos essas partes. Então, eu não sou o personagem que eu estou vivendo aqui agora. Eu sou muito mais do que isso. Então, eu posso, sem medo, sem susto, me desapegar de quem eu acredito que eu sou. E no momento em que eu aceito que eu sou muito mais do que eu penso que sou, que eu sou muito mais do que eu experimento aqui agora, eu estou pronta para me entregar. Para me entregar para viver uma nova realidade. Viver na nova energia. Oi, Rosilda, oi, Grace, bem-vindas. Então, a gente pode se entregar a todo esse processo de mudança, de construção do novo, que passa por uma construção do reconhecimento de que somos consciência. É trazermos para a nossa percepção presente essa nova forma de olhar para o mundo, de olhar para a vida, de olhar para tudo. Então, antes da entrega está o desapego. E se eu consigo me desapegar de mim mesma, eu consigo me desapegar de tudo. De absolutamente tudo. Inclusive das dificuldades, das dores, do sofrimento, das tristezas, da depressão. O que precisamos fazer para isso? Acessarmos mais da nossa própria essência, irmos para dentro, fazermos a escolha. Ah, Beth, está doendo muito. É uma dor muito profunda e eu não consigo sair desse lugar. Eu vou lhe dizer que você consegue. Pode não ser uma fórmula mágica que você saia do dia para a noite. É possível a fórmula mágica de sair do dia para a noite? Sim. Mas, a princípio, todos nós precisamos de um tempo de maturação para compreendermos o processo e nos entregarmos à mudança. Porque para fazer essa entrega para a mudança, nós precisamos nos desapegar.
Ai, mas é muita dor, é muito sofrimento. Eu não quero mais isso. Ok. Mas nós estamos acostumados àquela dor e àquele sofrimento. Muitas vezes nós acreditamos que nós somos aquela própria dor e aquele próprio sofrimento. Quando nós não somos. Nós não somos quem achamos que somos, que dirá uma dor, ou um sofrimento, ou uma tristeza, ou a própria depressão. Nós somos, em essência, luz, consciência pura de Deus, da fonte criadora de tudo que é. Então nós precisamos estar conscientes do que ainda está nos prendendo, aquilo ao qual ainda estamos apegados. Pequenas coisas. Exemplo. Às vezes a gente passou uma vida inteira para adquirir um bem material. Digamos assim, fruto do nosso suor. E aí chega alguém numa live, diz assim, se desapegue. E a gente diz assim, como que eu vou me desapegar? 1 segundo. É a Bia aqui Ainda do estou computador. buscando. Como que eu vou me desapegar de uma coisa que eu fiz tanto sacrifício para ter? Só que quando a gente fala no desapego, a gente não está se referindo a você abrir mão das coisas. Porque quando a gente fala em apego, a gente pensa que a gente está apegado a casa, carro, roupa, sapato, né? Filho, etc. Quando, na verdade, é um processo interno, uma visão interna que precisa ser modificada. Se desapegar não é só sair distribuindo as coisas por aí. Se desapegar é muito mais do que isso. É muito maior, é muito mais intenso do que isso. É uma atitude interna que nos leva a olhar para a vida de outra forma, por outro prisma, uma nova maneira de estar na vida. As pessoas acreditam que os religiosos que precisam se desapegar vivem uma vida, como é que eu posso dizer, sem problemas. É relativo, né? Não foi um bom exemplo. Mas o que vemos é que, aproveitando que eu falei de religiosos, nós podemos olhar na nossa história e vermos quantos votos nós fizemos de pobreza, de castidade, de... Me lembre aí, gente, quais os votos que a gente já fez, votos de silêncio. E isso se disseminou. E nós, por vivermos essas experiências, muitas vezes trazemos elas no nosso campo, lá registrado, e elas estão em estado latente, e nos fazendo, esses votos de amor eterno, gente, pelo amor de Deus,
Para de prometer que vai amar para sempre, viver para sempre, você sempre sua, você sempre seu. Sou seu por toda a eternidade. Esquece, pelo amor de Deus. Bem lembrado, Denise, de celibato. Quantos de nós fizemos voto de celibato? E hoje, isso ainda nos mantém apegados, né? Sem permitir que a gente se entregue a viver a nova experiência. Aí eu levo vocês para um outro ponto de reflexão, que é: ai, meu Deus, eu tenho esse voto, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço para me desapegar? Aí a gente fica preso de novo. Maria Laura, votos de seguir tal religião. Pois é, quando a gente entra numa religião, geralmente a gente faz uma iniciação, né? E a gente faz todo aquele processo de servir naquele propósito. E até hoje, às vezes, a gente ainda faz isso, a gente está preso a isso. E a gente precisa realmente soltar. Se nós estamos escolhendo a mudança, a gente precisa soltar. Né? Soltar tudo isso. Mas o que eu trago de informação que o Comando da Luz nos traz, e ele sempre pontua isso com muita clareza, é assim: por que vocês ainda insistem em ficar olhando para o passado e se lastimando pelo que fizeram, quando naquela época vocês não tinham consciência, não a consciência que têm hoje? E se hoje vocês já alcançaram um novo estado consciencial, o momento agora é de olharem para si no presente. No nível consciencial que você está, reconhecendo a sua luz e agir a partir desta nova consciência. E o que é que eu entendo dessa mensagem que eles trazem tão claramente, tão repetidamente? É que não adianta a gente ficar olhando para aquela experiência que a gente já fez, que a gente já passou. Que é necessário nós olharmos para quem efetivamente somos. Este é o grande pulo do gato. É onde nós vamos dar o nosso salto quântico. É quando a gente vai conseguir efetivamente se desapegar para então viver a entrega. Conseguem perceber qual é o direcionamento que estão nos trazendo? É sempre assim. Olhe para você. Reconheça-se. Viva a experiência de ser você. Porque todo o resto é ilusão. É faz de conta. Mas foi um faz de conta tão bem contado que a gente terminou acreditando que nós éramos apenas isso. E nós não somos apenas isso. Vocês podem sentir a força desta afirmação no seu coração. Se isso ressoa com você e essa é a sua verdade, você sente no seu coração. Percebe? E quando isso ressoa no seu coração, você sabe que é a sua verdade.
E sabendo que é a sua verdade, você pode passar a agir a partir dali de forma diferente. Vou contar uma historinha. Era uma vez 2 monges. E eles estavam margeando o rio, porque em determinado momento eles iriam atravessá-lo. Próximo a eles, chegou uma mulher, muito bem vestida, que também precisava atravessar o rio. Só que ela queria atravessar o rio sem se molhar. Os 2 jovens, desculpem, os 2 monges, né, prepararam-se para atravessar o rio e ela pediu ao monge mais novo para carregá-la até a outra margem, pois ela não gostaria de se molhar. Ele olhou para ela com desdém e não deu atenção. Ele então dirigiu-se ao monge mais velho e pediu a ele para que a carregasse até o outro lado, para que ela não se molhasse. Ele então, calmamente, a colocou nas costas e atravessou o rio. Chegando ao outro lado, ele abaixou-se, ela desceu e seguiram caminhos distintos. Ela foi cuidar da vida dela e eles seguiram em direção a uma montanha para a qual se dirigiam. O monge mais novo, ele estava muito indignado com aquela situação. Como que uma mulher pediu a ele para carregá-la e levá-la para o outro lado? Mas o que mais deixava ele indignado era que o outro monge havia atendido ao pedido da mulher. Depois de algumas horas de caminhada, e ele sempre chateado, ele virou para o monge e disse assim, para o monge mais velho, e disse assim: o senhor não sabe que nós não podemos tocar em mulheres? E como que o senhor tocou numa mulher e atravessou-a para outra margem? Aí o monge, muito calmamente e serenamente, disse a ele: eu achei que mais importante do que tocar numa mulher fosse atender a um ser humano. E aí complementou, dizendo para o jovem, para o monge mais jovem: eu a deixei há 3 horas atrás e você ainda a está carregando até agora. Moral da história: quantas pequenas coisas a gente se apega, quantas chateações, quantos aborrecimentos, quantas tristezas, quantas dificuldades a gente se apega e a gente sai carregando mundo afora. Às vezes a gente leva décadas com uma dor causada por uma mágoa lá atrás, que não faz mais sentido nenhum. O outro já seguiu o caminho e a gente está ali carregando aquilo. Não faz mais sentido algum. E a gente está simplesmente apegado. Por estarmos apegados, a gente não se entrega a viver a vida com o que ela tem de bom para nos oferecer. Precisamos aprender a soltar, a permitir que isso tudo se dê de forma tranquila e equilibrada. Nós precisamos ser aqueles que vieram para fazer a transformação, a mudança
a criação da nova Terra. Para alguns, isso vai parecer loucura. Para outros, vai parecer a mais completa insanidade. Para outros, então, será a plena realização dos seus propósitos aqui no planeta. E nós que estamos escolhendo ouvir e fazermos a nossa transformação interna, somos aqueles para o qual a nova Terra é a nova realidade que vamos viver. Porque nós a estamos construindo, nós a estamos criando a cada momento, a partir do nosso coração, a partir do nosso movimento de desapego e de entrega. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o que a gente trouxe até agora? Oi, Kátia! A Kátia disse que adorou entrar na egrégora dos portais de outubro. Que bom! A sessão ontem foi maravilhosa. Nós tivemos linguagem da luz e muitas ativações com códigos de luz a partir dessa linguagem. Então, sou muito grata a todos vocês que fazem esse trabalho junto comigo, porque nós vivemos essa experiência juntos. Ninguém aqui está sozinho. Ninguém aqui vive só. Nós somos aqueles que viemos transformar e criar um novo mundo. Lembrem-se sempre, vocês são luz, porque nós somos essencialmente luz. Então, se vocês não têm perguntas, eu vou pedir que vocês compartilhem este vídeo se acharem que é interessante para alguma pessoa. Se não, tá tudo certo também, porque ninguém é obrigado, tá? E eu sinto que há uma mensagem muito amorosa chegando, porque a energia que eu sinto presente é a energia do amor, a energia da luz, daqueles seres que trabalham ao nosso lado, ampliando a nossa compreensão. E assim é. Amados e queridos seres originários das estrelas, vocês começam a compreender o chamado que está soando nos seus corações. A trombeta já soou. E vocês são aqueles que a estão percebendo. E quando percebem, se abrem para o próximo passo. E esse tema que foi trazido hoje foi indicado por nós para trazer mais clareza aos processos daqueles que estão escolhendo, enfim, dar este novo passo em direção ao seu próprio ser. Aqui não há faz de conta. Aqui não há nada que os leve a buscarem critérios não realizáveis. Aqui não há dificuldades em compreender tudo aquilo que precisa ser visto e pelo qual vocês tanto anseiam há tanto tempo.
Há uma migração muito grande. Quando nos referimos à migração, estamos falando de migração de estágios conscienciais, que cada vez tornam-se mais rápidos e fáceis para todos aqueles que estão escolhendo viver essa nova experiência. Essa migração se dá a partir das pequenas modificações que vocês fazem cotidianamente. Ah, queridos seres, vocês ainda não conseguem perceber que cada cada partícula modificada, seja no seu pensamento, na sua emoção, nas suas atitudes, na sua ação, ressoam e reforçam a grade planetária. Vocês ainda relutam em perceber que o pensamento liga-os diretamente àquilo que você está tendo como objeto de emanação para a realização de tal pensamento. Dizemos isso porque vocês estão prontos para perceberem que determinados pensamentos acionam o interruptor da sua luz, como aquele interruptor que tem aqui, que tem graduações da claridade. Vocês estão brigando com os seus pensamentos. Discutindo com eles, quando precisam simplesmente modificá-los, substituí-los. Retirem a pressa, o vitimismo, as mágoas e as dificuldades. Tirem os problemas dos seus pensamentos e pensem em quem são. Pensem na luz que são. Dessa forma, vocês estão ajustando o interruptor para a sua frequência máxima. E a mesma coisa acontece com as suas emoções. Toda pequena alteração, modificação reflete no todo, nos seus sistemas, fora dos seus sistemas, em todo o sistema planetário e sistema cósmico. E então, queridos, quando chegam finalmente no seu coração, e vocês se disponibilizam para vocês mesmos, para se encontrarem, se perceberem, aí o seu interruptor está no máximo.
Parem de enganarem-se. Parem de viver uma falsa realidade pautada nas histórias que experimentaram. Tome em suas mãos a sua vida. Esteja presente e crie a sua realidade fora desses padrões ilusórios que estão acostumados. Vocês podem, não precisam sair correndo. Deem os seus passos na medida em que conseguirem. Nós que acompanhamos toda a trajetória de cada um de vocês, percebemos o quanto estão caminhando. E quando falamos e trazemos as mensagens, é para que tenham mais clareza e sigam com mais facilidade o caminho que escolheram. Vocês não estão errados. Mas nós escolhemos trazer contribuição para que possam todos vocês viverem a sua nova realidade com mais rapidez, espalhando mais luz, brilhando cada vez mais. Eu sou Sananda. Amo vocês. Nós somos o mais profundo amor. Nós somos a paz. Nós somos a luz. Nós somos muito, muito, muito mais do que imaginamos ser. Nós precisamos nos desapegar da ilusão, daquilo que achamos que somos, daquilo que achamos que representamos, daquilo que achamos que é a vida. E aqui nós não temos nenhuma pretensão de dar sermão, não temos nenhum cunho religioso. Nós apenas estamos a serviço da luz. Nós somos o próprio amor. Se valer a pena, compartilhem o vídeo. Se não tiverem inscritos lá no canal, se inscrevam no canal. Vamos levar adiante a mensagem da luz. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração. Amamos vocês. Até a próxima semana com o nosso Co-Criando a Nova Terra.